hoje começando aqui o tema de número 28, o tema específico, a transformação do corpo. Sempre lembrando que nós estamos trabalhando aqui com um tema geral e um tema específico, tá bom? Esse tema geral trata da experiência da salvação, no sentido de que estamos olhando a Escritura para perceber todas as nuances da verdade referente à redenção. A redenção é uma obra só, a salvação é uma obra só que se opera em nós. Mas a Escritura vai apresentando várias nuances, vários aspectos dessa experiência, uma vez que nós entendemos que a salvação ela ocorre dentro de um processo longo. Ela começa em nós, podemos colocar propriamente na santificação prévia. Se os irmãos olharem logo na cabeça da apostila, tem aí o Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, ou, de maneira mais específica, é a ordem como a salvação se processa na experiência humana. Então, começa ali com a santificação prévia, ainda não é uma experiência do que está sendo salvo, porque esse início de santificação prévia acontece logo no início da concepção da pessoa, né? Daquele que é eleito, daquele que é predestinado, daquele que é separado para a salvação. Entretanto, a partir do 2, continua aí, iluminação, já é a experiência da pessoa que começa a provar a redenção. Então tudo começa com a iluminação, uma vez que a condição do homem de desintegrado de Deus é uma condição de treva, é uma condição de perdição, de ilusão, de inconsciência. Então tudo começa com a iluminação. Lógico que a iluminação, embora seja o ponto de partida da experiência, mas ela deve continuar acontecendo em todo o processo. Porque não tem como avançar um estágio, um degrau, se não formos impulsionados pela luz, pela compreensão. É aquilo que Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós somos libertos, ou que seja, salvos, na medida, na mesma proporção em que nós conhecemos a verdade. E o que é conhecer a verdade, se não sermos, então, iluminados? Tem aquele texto também de Pedro que diz que a luz do justo é como a luz da aurora, não é? Que ela vai clareando mais e mais, começando da aurora, bem do início, do arrebol, até se tornar aquela luz meridiana, a luz do meio-dia, até tornar-se dia perfeito. Não é? Então, vai o homem experimentando a iluminação, vem o chamamento, que só é possível respondê-lo positivamente por intermédio da iluminação, segue com arrependimento, segue-se a fé da salvação, né? Temos então a confissão, temos a justificação, acontece então nessa ordem, né? A regeneração. É importante entender que esse ordo solutis, essa ordem, conforme está aqui, é uma ordem pedagógica, tá certo? É só para você compreender esses degraus, esses processos. Mas todos esses acontecimentos, eu entendo, eles acontecem simultaneamente e continuamente. Como fala aqui, por exemplo, no 8º, né? A regeneração é um processo. Aí vem então a obra intercessória de Cristo, batismo com fogo, também acontece dentro do processo, a santificação, a transformação, a conformação, a transformação do corpo e a glorificação. De todo modo, o importante é que os irmãos percebam que nós estamos trabalhando os vários aspectos da salvação, da experiência do homem de salvação. Tá bom? Depois nós falamos sobre a santificação, na semana passada, não foi? Falamos sobre... Os irmãos lembram quais foram os pontos? Sobre a santificação mesmo, né? Santificação, transformação e conformação. Hoje, no tema 28, vamos falar sobre a transformação do corpo. Ok?
A irmã Silvia está perguntando se colocar a iluminação no primeiro lugar, santificação prévia em segundo lugar. Nesse caso, muda muito tudo. Por que muda tudo? Porque aí a santificação prévia é um entendimento que nós extraímos das Escrituras, salvo engano de um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, se eu não estiver enganado, quando diz que nós somos eleitos ou predestinados, somos separados pela santificação do Espírito Santo. Também está em 2 Pedro capítulo 1. Ou seja, é a primeira ação divina no tempo referente àquele que será salvo. Então, você imagina que quando você foi concebida no ventre de sua mãe, naquele momento, toda a sua história, até o final, inclusive, já estava patente aos olhos de Deus, sim ou não? Então, do ponto de vista da doutrina, e a doutrina ela é pedagógica, porque Deus não está preso no tempo, nem no espaço, para Deus não há passado, nem presente, nem futuro, mas do ponto de vista doutrinário, entende-se que naquele momento você já estava sob uma separação, uma santificação prévia, antes mesmo de nascer, o Espírito já nos guardava para experimentarmos efetivamente a obra de redenção que nós começaríamos a prová-la a partir da iluminação. Então não tem como uma pessoa ser iluminada enquanto embrião no ventre materno, não há possibilidade nenhuma. Então nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Tópico primeiro, falando sobre a transformação do corpo. Vamos seguindo aqui, nós vamos lendo e nós vamos fazendo aqui a abordagem do tema, na medida e na proporção que nós vamos avançando na leitura. Então o tópico primeiro diz assim, olha, a transformação do corpo consiste no último estágio da redenção orgânica. Assim como, preste atenção, a santificação prévia não pode vir antecedida de nenhum desses aspectos, a transformação do corpo também não acontece, senão depois de todos esses aspectos. Então veja, iluminação, tenta me entender, é algo que, embora nós entendamos que seja o ponto de partida da experiência da salvação, quando o homem começa a ser iluminado, entendemos também que essa iluminação ela segue ao longo de toda a experiência da vida do crente. Por quê? Porque cada vez que essa luz brilha um pouco mais, abre-se mais o entendimento e o crente então avança na sua experiência. Então a iluminação não é uma experiência estanque, que você foi iluminado, pronto, estou iluminado, já sei, já está claro e acabou. Não, a luz vai brilhando mais e mais. Então a iluminação é algo que vai acontecendo. A própria iluminação é processual. Primeiro uma luz, não é? Bem tênue. Primeiro uma luz suficiente para distinguir as trevas. Perfeito? Mas agora essa luz, imagine o sol, quando começa os seus primeiros raios, bem para despertar a aurora, e agora o sol vai aumentando a sua claridade e o seu calor até chegar no meio-dia, que é a luz meridiana, a luz mais clara, mais nítida, falando do sol. Não há uma progressão de luz aqui ou não? A luz não vai tornando cada vez mais clara? Então a iluminação, ela também é processual. Se nós continuarmos falando sobre, por exemplo, a justificação, nós fomos justificados e estamos sendo justificados. A santificação, nós fomos santificados e estamos sendo santificados. A regeneração é um processo de novo nascimento, que só se completará quando o velho homem for completamente destruído. A nossa experiência também é processual. Perfeito? Agora, a transformação do corpo, que é o último ponto que nós vamos ver nessa Ordo Solutis, assim como a santificação prévia, ela não pode ser alterada e não é processual. Ou seja, o nosso corpo sofrerá uma transformação. Essa transformação será como, na linguagem do apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta que trata ali sobre a ressurreição,
Lembram que Paulo vai dizer assim, vamos abrir lá, para que eu não erre nas palavras, né? 1 Coríntios capítulo 15, para os irmãos entenderem com exatidão, a partir do versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, ele começa dizendo uma verdade absoluta. Ou seja, a nossa entrada na manifestação do reino de Deus, a nossa entrada plena na plenitude do reino de Deus, não pode ocorrer com este corpo com o qual nós estamos agora nos relacionando com o mundo físico. Ele fala que a carne e o sangue, nesse sentido da corrupção, porque nosso corpo é corruptível, totalmente limitado pela corrupção, ele não pode adentrar na manifestação do reino de Deus, que possui uma outra natureza. Perfeito? Então, para entrarmos neste reino, enquanto entrarmos na plenitude e na manifestação do reino, o corpo terá de sofrer uma mudança. Perfeito? Ele vai dizendo ainda, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos nós vamos morrer, mas transformados seremos todos. Então, há um fato, todos serão transformados, sejam os mortos, terão seus corpos transformados, sejam os vivos, terão seus corpos transformados. Essa transformação, de que diz aqui no versículo 51, é o tema que nós estamos estudando, a transformação do corpo. Perfeito? Ele diz então no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele diz claramente, veja o texto, que essa transformação não é progressiva. Ela acontecerá num abrir e fechar de olhos. Ou seja, será um grande milagre que vai ocorrer como a conclusão e a finalização de toda a obra de redenção que nós estamos já experimentando. Perfeito? Não confunda esse abrir e fechar de olhos, que é uma linguagem figurada, metafórica, para dizer da velocidade como essa transformação acontece, para que não tenha dúvida de que essa transformação não é processual, não diz respeito à ideia de arrebatamento. Porque a maioria dos cristãos fala, nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Não, aqui não diz isso. Aqui diz que o corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível nessa fração simbólica de um piscar de olhos, de um abrir e fechar de olhos. Perfeito? Então, seguindo, tópico primeiro. A transformação do corpo consiste no último estágio da redenção orgânica. Por que da redenção orgânica? Por que essa ênfase ao orgânico? Ora, porque a salvação está operando em nós, no nosso interior, e quando ela atingir o nosso corpo, que será o último estágio, ela vai nos afetar organicamente, ontologicamente. Vai afetar o ser da nossa estrutura corpórea. Ok? Por isso diz assim, tendo em vista que a obra de salvação no homem ocorre de dentro para fora, é certo que a redenção do corpo sucederá à salvação do espírito e da alma. Então, tendo em vista que a obra da salvação no homem ocorre de dentro para fora, é certo que a redenção do corpo sucederá à salvação do espírito e da alma. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse é um texto fundamental. Há textos da Bíblia, há versículos da Bíblia, lógico, versículos que tenham sido previamente compreendidos à luz do todo, né? Por que essa advertência? Porque a teologia convencional, ela trabalha com um encadeamento de versículos para gerar sentido. Então você pega um versículo aqui, um outro versículo aqui, um outro versículo acolá. Então, essa sequência de versículos vai gerando um sentido só. A pergunta é, esse versículo primeiro, qual é o significado dele dentro do contexto no qual ele se encontra? Certo? Então, se você pegar um versículo, ignorando o contexto, aí pega um outro versículo, irmão desse, aí pega um outro, primo desse, e você vai
fazendo esse encadeamento, você é capaz de forjar um sentido que você deseja dar àqueles versículos. E pode não ser o caso do que eles de fato significam dentro de seus contextos. Então, quando eu digo que há versículos na Bíblia que são importantes, versículos que foram previamente compreendidos dentro de seus respectivos contextos, há versículos que são fundamentais.